devemos preservar a pureza da natureza e do homem. Depois da Guerra Fria, ou Guerra Suja, que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, ainda que se tenha mantido o mito dos bons e dos maus, a juventude do Ocidente caiu numa grande confusão, como se fosse uma criança assustada na sua intenção de excluir as palavras malditas que sobreviveram depois de 1945, também o fez com grande parte da memória coletiva a que chamamos história. Os velhos hábitos e costumes, que apesar da sua imperfeição tinham permitido ao ser humano guardar certo protagonismo individual e coletivo com ânsia de futuro, desabaram e arrastaram na sua queda milhões de jovens desencantados. Ganharam a guerra os bons, mas por que é que continuavam os confrontos, as injustiças, o racismo, a exploração e eram cada vez menos as oportunidades de ganhar a vida honradamente? Por que é que os povos libertados dos governos coloniais na África e Ásia caíam outra vez na barbárie económica, social e política? Porque é que o muro, à maneira medieval, se tinha levantado no meio de Berlim, separando o oeste do oeste? Sartre, desde as caves de Paris, gritava "Comecemos tudo de novo", mas, passada a excitação, levaram-no a render homenagem aos seus amos na URSS. Luther King e Kennedy opuseram-se na América aos mútuos racismos entre negros e brancos, mataram-nos aos dois. Desde as barricadas de 68 em Paris à sangrenta mini-guerra do Vietnã, o valor e a importância do verdadeiramente humano foi-se dissolvendo em nada. Um mundo a cada ano mais poluído, repugnante, feio, falso, afundou-nos a todos na lama venenosa do materialismo e da luta fratricida. Então produziu-se uma reação, desgraçadamente muitas vezes politizada e manipulada. Foi a consciencialização ecologista de que a nossa tecnologia artificial e mal usada tinha envenenado a Terra. Redescobre-se o valor e a beleza dos vegetais, dos animais, das águas transparentes. Razão tinham os nossos antepassados quando afirmavam que só se valoriza o que se perde. Mas a juventude, envenenada com ódios velhos e drogas novas, procura resgatar a natureza e os seus habitantes muito timidamente. Destruíram-na com os golpes da propaganda e, o que é pior, nessa reação ecologista não se toma devidamente em conta o ser humano. Chega-se ao paradoxo ou escapismo de querer salvar os ursos panda e não se preocupar em ajudar os nossos semelhantes, afundados na miséria espiritual, moral e física. Devemos marchar com firmeza e audácia para o resgate ecológico do próprio homem, hoje ameaçado de extinção, não só pelos mortíferos aparatos convencionais e atómicos, mas também da falta de higiene física e metafísica, por consumir alimentos que não são naturais ao corpo e outros, psicológicos e mentais, como a pornografia e a ignorância, que não são naturais à alma. Há que dar ao homem o habitat que necessita para subsistir.
necessita o ar puro da verdade, a água pura de uma cultura desprovida de intelectualismos deformantes, a terra pura do trabalho duro que fortalece e faz ganhar o pão sem depender dos humanoides e animaloides tecnotrónicos. O fogo puro de uma nova espiritualidade que nos ensina como se vive e como se morre, o porquê da dor e da felicidade, a realidade de Deus e de nós mesmos, perduráveis, imortais, magníficos na nossa poderosa verticalidade interior. A maior ameaça para o homem não é a radiação atómica, mas a do materialismo, a cobardia, a crueldade e o ateísmo. As mutações que o homem pode chegar a sofrer sob estas subtis radiações são pavorosas e, em parte, já começaram. Vejo jovens sem ideais, tristes e sujos, mais amantes da mesa e da cama que do trabalho e do estudo, que, sendo ricos, se disfarçam de pobres, sendo homens, se disfarçam de mulheres e, sendo mulheres, se disfarçam de homens. Vê das pessoas maduras fisicamente, mas infantilizadas, sem capacidade de resolução perante o perigo, de ganhar o sustento sem choraminguices, de enfrentar a vida e enfrentar a morte com dignidade e beleza. E por fim, a esses anciões que, por não saberem sê-lo, perseguem e apalpam as crianças libidinosamente, tingem os cabelos grisalhos e encolhem a barriga, esquecendo a Afrodite de ouro que todos temos no coração, em troca de uma pseudo-juventude que já os abandonou inexoravelmente e que sobrevalorizam como se fosse algo mais que uma etapa de vida, talvez a mais difícil e menos feliz. Devemos preservar, então, todos os seres vivos, mas sem esquecer que o humano é também um deles e que nós somos seres humanos. Assim simples, assim importante.